Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Hidrologia e Drenagem. Esse é o segundo vídeo dessa sequência de videoaulas sobre delimitação de bacias hidrográficas utilizando imagens de sensoriamento remoto e software SIG. Na primeira videoaula eu mostrei para vocês como adquirir o software QGIS. Então, no caso, eu terminei aqui de baixar um instalador, que está aqui na minha área de trabalho. E basta vocês clicarem em Next, vão sempre seguindo as janelas orientativas para instalação. Não esqueçam de aceitar os termos de licença, se quiserem ler também é sempre interessante. Mas vai clicando em Next, ou seja, próximo, até que seja concluída a instalação. Eu não vou fazer esse procedimento, porque como eu já mencionei antes, eu tenho o QGIS, a versão 3.28.12, instalada aqui no meu computador. Então eu vou cancelar o processo de instalação e vou abrir o QGIS. Observem que essa é uma versão estável. A primeira tela que vai aparecer para vocês, se é a primeira vez que estão abrindo este software, vai ser um pouco diferente da minha. Aqui, nesse canto, nós temos os projetos mais recentes, ou seja, os projetos que eu tenho trabalhado nos últimos meses. E aqui, nesse outro canto da tela, a gente tem algumas notícias, novidades, que os próprios desenvolvedores do QGIS colocam. Por exemplo, aqui no ano de 2024, neste ano, a gente vai ter uma conferência dos usuários de QGIS. Se você quiser participar, ver mais informações, basta clicar aqui. Então, no caso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir um projeto em branco. Então, você pode clicar aqui, abrindo um novo projeto vazio, em branco, ou você pode clicar aqui em cima, nesse ícone que parece uma folha de papel em branco. Observe que o QGIS, ele tem algumas telas de navegação. Por exemplo, nós temos essa tela principal, que é onde vão aparecer as imagens, onde nós vamos conseguir visualizar os processamentos. Essa tela aqui a gente chama ela de Canvas, é uma tela de visualização. Aqui no canto, eu não sei se ainda está aparecendo para vocês, talvez não, talvez esteja desta maneira, mas se vocês quiserem abrir essa janela aqui do canto direito, basta clicar nessa engrenagem aqui em cima. Essa engrenagem é uma toolbox, é uma caixa de ferramentas. Mais para frente, nas próximas videoaulas, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode utilizá-la. Então, nesse momento a gente não vai usar, eu vou fechar. Nesse outro canto, a gente tem aqui uma tela de navegação, um browser, onde a gente pode abrir arquivos que estão nas nossas pastas, por exemplo, entre outras funções que neste momento não vêm ao caso. Aqui embaixo a gente tem uma outra janela que é referente às camadas. Camadas que nós vamos ver também no decorrer da delimitação de bacias hidrográficas. Então, as camadas, elas basicamente são os arquivos do tipo vetorial e raster que a gente vai abrir. Conforme vamos abrindo cada camada, seja vetorial ou raster, os arquivos vão aparecendo aqui nessa janela. O que a gente pode fazer agora é visualizar algo no QGIS. Para isso, vamos fazer a instalação de alguns plugins. O primeiro plugin que nós vamos instalar é uma coleção de mapas. Essa coleção de mapas, ela não vem no padrão, por padrão na instalação do software. Então, isso é uma coisa também que vocês vão se habituando. A gente vai utilizar alguns plugins para realizar a delimitação da bacia hidrográfica. À medida que formos necessitando, precisando, a gente vai instalando eles. Então, para instalar os plugins, basta vir aqui nessa aba, Plugins. No meu caso está em inglês. E aqui a gente tem o Gerenciar e Instalar Plugins.
essa primeira opção. Então, basta clicar. E a coleção de mapas que vocês vão instalar é a Map Layers. Perdão, Map Library. Deixa eu só me certificar. Map Library. Aqui tem que estar selecionado o All. E se você digitar Map Library, ela vai aparecer. Se você colocar só Map, todos os plugins que têm o nome parecido ou igual a Map, eles vão aparecer. Então aqui eu estou selecionando a opção Todos. E vou colocar de novo Map Library. Basta você clicar e depois clicar nesse botão aqui chamado Instalar. No meu caso, como eu já tenho esse plugin instalado, eu não preciso instalar ele. Então aqui para vocês vai aparecer o botão Instalar. É bem rápido para fazer essa instalação. Clique. E uma vez instalado, procure aqui nessa barra de ferramentas o Map Library. No caso, ele tem esse ícone, aparece em várias camadas, 3 camadas. Essa daqui. Ele pode estar aparecendo aqui embaixo, ou pode ter aparecido talvez aqui em cima, ou aqui. E se você não achou não achou esse botão, pesquise aqui na aba Plugins, talvez esteja aqui. No caso, Map Library, eu vou clicar nessa setinha do exemplo e nós temos a opção de fotografias aéreas do Bing, do Google, por exemplo. E nós temos outras opções que estão aqui na categoria chamada topografia, que é o Google Maps, o OpenStreetMap e o Bing Maps. Então vou abrir aqui o Google Satellite, Google Satélite. Você pode dar duplo clique ou selecionar e clicar no botão adicionar, tanto faz. Vou fechar e observe que já vai abrir aqui o meu mapa. Se eu girar com o botão do mouse, girar a roda de rolagem aqui do mouse, você pode dando zoom, aumentar o zoom ou tirar o zoom. Eu vou adicionar mais uma camada. Vou colocar agora o Google Maps, esse, duplo clique, feche, e observa que todas as camadas que eu estou abrindo, importando, elas estão ficando aqui na aba de Layers, na aba Camadas. O que acontece é que não apareceu nada, nesse caso, porque a ordem que está uma camada influencia na visualização. Observem que o Google Satélite, ele está como sendo a primeira camada, e o Google Maps está a segunda camada. Se eu subir a camada do Google Maps, dessa maneira, arrastar ela para cima, sendo a primeira, ela vai se sobrepor à camada do Google Satélite, e aí sim a gente vai conseguir visualizar. Se você não quiser ficar arrastando, como eu fiz antes, basta desativar, por exemplo, a camada do Google Satélite e deixar apenas ativado a camada do Google Maps. Então aqui nesse painel a gente ativa e desativa a visualização de uma determinada camada. Vou dar um zoom aqui para a gente observar, mas é o Google Maps, aquele que nós estamos habituados no celular. Então essa foi a segunda videoaula, pessoal. Na próxima a gente vai instalar outros plugins para começar a delimitação da bacia hidrográfica. Muito obrigado.